Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 28 de fevereiro de 2025, mais conhecido como o último dia para você garantir a sua vaga no nosso grupo VIP por apenas R$30. Chame lá no WhatsApp e aproveitem o grupo VIP mais completo do mundo pelo melhor custo-benefício. São muitos guias, e-books, tips diárias, favoritos da noite, melhores zebras também, melhores jogos over, under e dicas especiais que você só encontra lá. E também um conteúdo exclusivo tá rolando lá no nosso Instagram, @sexta de trade, então segue a gente. Bora começar aqui com as nossas análises, não sem antes pedir para vocês encarecidamente o like, a meta de 150 likes para esse vídeo de hoje. Bora clicar no botão de joinha nessa rodada cheia para a gente trazer mais conteúdo para vocês no final de semana, e lembrando também que a gente tem cupom da BetWinner, o link tá na descrição. Comente também a sua tip preferida e o mais importante de tudo, a gente sempre se baseia em números e estatísticas, é assim que no médio e longo prazo a gente é lucrativo aqui no Sexta de Trade. Vocês vão ver toda essa bagagem de conteúdo e informação que a gente passa para vocês, também dos nossos guias e e-books do grupo VIP. E tem grupo gratuito também, o link tá na descrição aí para vocês, confiram. Vamos começar aqui com Pistons e Nuggets. O Detroit Pistons hoje encara o Denver Nuggets cansado, depois de uma partida ali bem complicada ontem contra o Milwaukee Bucks. Provavelmente as estratégias do Nuggets foram todas baseadas em cima do Milwaukee Bucks, que em uma realidade aí mais possível, podemos ter uma final, um encontro deles ali numa final de NBA, do que necessariamente um encontro entre Pistons e Nuggets. O Detroit Pistons vem muito bem numa sequência, se eu não me engano, de 7 vitórias consecutivas. Mesmo depois de perder o Jaden Ivey na temporada, eles vêm se saindo muito bem e vão tirar proveito dessa defesa do Nuggets, que já não é grande coisa e vem cansada para hoje. Mais do que isso, sem estratégia para poder segurar o Detroit Pistons. Nos últimos dois confrontos entre essas franquias, tivemos aqui pelo menos 245 pontos nas duas, sendo que a última e única que aconteceu nessa temporada, a gente teve 255 pontos. O nosso palpite para essa partida, então, vai ser um over, se aproveitando de uma defesa ruim e cansada e de um Detroit Pistons que ofensivamente vem muito bem. O Denver Nuggets também deve responder ofensivamente, é um dos melhores ataques da NBA. Vamos de mais de 232,5 pontos totais, com base em toda essa argumentação que a gente trouxe para vocês, mas também no fato de que o Denver é o segundo melhor ataque da NBA, o Detroit Pistons é quase um dos 10 melhores. Eles tiveram um crescimento muito interessante aqui no mês de fevereiro, onde, se a gente for pegar aqui, eles se tornaram o quarto melhor ataque do mês. O Denver é o terceiro melhor, e defensivamente, como eu disse para vocês, os Nuggets não são grande coisa, tá? A gente tá falando aqui de um Denver Nuggets que é o quinto time mais rápido da NBA, portanto, eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais e gastam um pouco o relógio, o que ajuda a gente a trabalhar com jogos em over. Se a gente for pegar também aqui os últimos 15 jogos dele, em média, a gente teve 117,5 pontos sofridos, 121,9 feitos, o que dá uma média aí de mais de 238 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Quando a gente pega aqui os últimos 15 jogos do Detroit Pistons, onde eles tiveram esse crescimento que eu citei para vocês numa sequência mais recente, a gente teve uma média aí de 233,5 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Minha maior preocupação é quanto essa defesa do Detroit Pistons pode render. Eles seguraram o Boston Celtics em apenas 97 pontos, mas eu acredito que o Denver Nuggets deve pontuar bem nesse jogo de hoje também. Vai ser difícil o Detroit segurar mais um grande ataque numa segunda noite consecutiva. E por falar nesse grande ataque do Boston Celtics, que não se saiu tão bem contra a equipe do Detroit Pistons, vamos falar de Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, o principal jogo que teremos aí hoje provavelmente, e a grande expectativa de uma possível final aqui da Conferência Leste. A gente tem como dúvidas as principais, né? Darius Garland do lado dos Cavs, Jaylen Brown e Jrue Holiday do lado do Boston Celtics, mas a gente vai investir um jogador, e se o Darius Garland não jogar, melhor ainda, porque a gente vai combinar aqui a nossa tip na parte ofensiva do principal jogador de backcourt ao lado do Darius Garland. Então, sobra para o Donovan Mitchell toda essa responsabilidade de fazer pelo menos 25 pontos. Por que a gente acredita nisso? O Donovan Mitchell, ele tem um histórico aqui muito favorável contra o Boston Celtics. É 34 pontos de média, considerando os últimos 10 jogos com a camisa dos Cavs contra esse adversário. Ele marcou pelo menos 25 pontos em todos esses jogos consecutivos e marcou pelo menos 33 nos últimos 4 jogos também. Nos encontros dessa temporada em específico, a gente teve aqui um Donovan Mitchell marcando 35, 31 e 35 pontos. Foram os 3 jogos que aconteceram até aqui. E hoje eu acredito que ele possa pontuar bem, independente se os Cavs forem vencer ou não. Mas por que eu acredito nisso? Vamos aqui em Play Type e a gente vai aqui na Isolation, que é a melhor forma que você pode fazer para poder produzir pontos contra o Boston Celtics, já que eles são o segundo time mais vazado da liga nesse tipo de jogada. O Cleveland também é o mais vazado, então
optar por jogadores bons no mano a mano, e mais do que isso, no jogo grande que nem esse, a responsabilidade vai estar nas costas do Mitchell. Se seu time perder com ele marcando ali menos de 20 pontos ou menos de, sei lá, 17, aí muitos vão apontar o dedo para cima dele, e acho que é uma boa forma aqui de motivar ele a produzir bem hoje. Outra jogada interessante é no pick and roll ball handler. O Cleveland Cavaliers é um time que usa e abusa dessa jogada. O principal expoente dessa jogada é o próprio Donovan Mitchell, e o Boston Celtics é o sexto time mais vazado da liga nesse tipo de jogada. Quando a gente fala em aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada, o Boston Celtics também é o sexto pior. Melhoram ali quando o Porzingis está em quadra, mas ainda assim uma boa forma do Donovan Mitchell chamar a parede com Jarrett Allen e Evan Mobley e pontuar bem, infiltrando aqui na defesa do Boston Celtics. Então vamos ficar de olho nele. Mas vamos voltar aqui rapidinho, porque no jogo entre Hawks e Thunder a gente tem mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Para investir um jogador, a gente espera pelo menos 30 pontos do Shai Gilgeous-Alexander. Ele não marcou 30 pontos, né, na última partida que ele fez, o que é positivo, porque estatisticamente 2 jogos seguidos é um pouco mais complicado dele ficar abaixo dessa linha. Então eu quero pelo menos 30 pontos do Shai Gilgeous-Alexander. Quando a gente fala aqui no pick and roll ball handler também, a gente está falando de uma jogada na qual o Hawks é o quinto time com pior aproveitamento da NBA na hora de defender, mas eles são também o quinto time que mais sofre pontos por jogo dessa forma. A gente também está falando de um Atlanta Hawks que tem como seu principal ponto fraco na defesa o Trae Young, então certamente o OKC vai tentar ficar isolando ele e abusar aqui do mano a mano para poder produzir pontos contra esse jogador. Outra jogada interessante na qual o Shai é especialista, o Atlanta Hawks é também um dos piores aproveitamentos na hora de defender, é na isolation. No mano a mano, a gente tem aqui, falando a respeito de OKC, um dos times que mais tentam arremessos dessa forma na liga, é o quinto time que mais tenta arremessos na isolation em toda a NBA, e a gente está falando de um Shai Gilgeous-Alexander, que nos últimos 5 jogos consecutivos contra os Hawks superou essa marca, marcou 35 no último encontro entre as franquias, teve média de 33,8 dentro desse recorte. E quando a gente fala aqui de defesa versus posição, o Atlanta é também o quarto time que mais sofre bolas de 3 para armadores na NBA, então o Shai já tem uma vantagem a mais aqui contra esse adversário. Outro número interessante que a gente traz para você está relacionado ao ritmo, à velocidade que essas duas franquias jogam. São dois times que jogam no ritmo alto. O segundo mais rápido da NBA e o sétimo, ou seja, eles gastam um pouco o relógio. E apesar da defesa do Atlanta Hawks ser de metade de tabela, eles sofrem muitos pontos justamente porque eles têm um péssimo aproveitamento na defesa de perímetro, mas também porque eles gastam um pouco o relógio. Então eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais tentarem pontuações. Beleza? Então vamos de pelo menos 30 pontos aqui do Shai Gilgeous-Alexander, pelo menos 25 pontos do Donovan Mitchell e um over ali na pontuação de Pistons e Denver Nuggets. Agora, vamos falar aqui a respeito de Grizzlies e Knicks. Algumas partidas a gente pulou porque tem palpite exclusivo no nosso grupo VIP, mas outras também porque são menos interessantes. Nesses calendários mais recheados de jogos, é muito melhor a gente trabalhar ali com os filtros que a gente acha mais seguro. E aqui, a gente tem duas opções, tá? Se você não gosta de combinar duplas, eu recomendo que você, nessa partida, caso você vá se envolver, lembre, deve ser um jogo over, deve ser bem pontuado, mas a linha que o mercado trouxe é muito alta. E aí, entre uma vitória simples do Memphis e um handicap positivo esticado do Knicks, mais 7.5, eu prefiro o handicap dos Knicks. Mas a gente pode esticar ainda mais, vamos para 11.5 de handicap positivo para o New York, que joga hoje como visitante, e vamos duplar aqui com uma boa pontuação do Miami Heat, que traz uma linha muito baixa também. Essa linha baixa, ela também é possível na linha de pontuação simples, pagando um valor muito interessante, principalmente no ao vivo. Eu acho que eles conseguem superar aqui a casa dos 107,5 pontos, por exemplo. É um pouquinho mais arriscado e eu vou colocar aqui um acima de 101,5 pontos. Fechando essa duplinha aqui, odd em torno de 1,50, que é o que a gente gosta de trabalhar. Lembrando que as odds superiores estão no grupo VIP. Chame o contato aqui do lado e garantam a sua vaga apenas R$30 nesse primeiro mês. A renovação é opcional e não se esqueça de seguir a gente no @cestadetrade no Instagram. Beleza? Lá vai ter várias enquetes para você conferir a opinião da galera em relação a uma aposta e ter um feedback, às vezes, de uma tipo que você já estava pensando em fazer, por exemplo. Beleza? Bom, em relação a essa partida aqui, vamos falar primeiro desse handicap positivo do New York Knicks. Bom, a gente precisa respeitar, acima de tudo, o Memphis Grizzlies jogando como mandante, porque eles são simplesmente um dos melhores mandantes da NBA. Quando a gente classifica aqui os nossos filtros, com eles jogando dentro de casa, a gente tem aqui o terceiro time com mais vitórias na NBA, a gente tem também aqui um dos 10 melhores times em eficiência ofensiva e uma das 5 melhores defesas. É um time que realmente rende bastante. E quando a gente fala aqui das questões de visitante, quando falamos a respeito especificamente aqui do New York Knicks, o New York Knicks é um bom visitante, tá? Eles são o 7º melhor visitante da NBA, a eficiência ofensiva deles fora de casa é a 2ª melhor da liga,
Então, eu acredito que é um time interessante porque eles têm também um dos 10 melhores net rating jogando fora de casa, que é o saldo a cada 100 posses de bola, de quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre. Só que tem um problema, o New York Knicks está 7-0 contra times top 3 da NBA, ou seja, Boston Celtics, Oklahoma City Thunders e Cleveland Cavaliers, eles perderam 7 jogos para essas franquias, ou seja, o New York Knicks não está conseguindo vencer jogos grandes, mas quem disse que a gente precisa vencer nessa equipe? A gente só precisa perder de 11 de diferença no máximo, só não pode perder de 12 ou mais. Nos últimos 3 encontros entre essas franquias, 3 vitórias consecutivas para os Knicks, mas 2 dessas vitórias não dá para considerar, porque na última temporada o Memphis jogou extremamente desfalcado, mas no único encontro que essas franquias tiveram nessa temporada, especificamente há um mês atrás, o Knicks venceu ali por quase 40 pontos de diferença, o que também é muito interessante. Lembrando que a gente só precisa ficar perto do placar e talvez o Memphis Grizzlies viva um dos seus momentos mais complicados na temporada, tá? Não é uma crise, mas ainda assim o Desmond Bane é dúvida para hoje. E outro ponto é que o Ja Morant tá com pouco volume de jogo. Ele tá muito bem, mais coletivo, mas ainda assim, quando precisa dele, ele não vem conseguindo produzir ali sua média de 25 a 27 pontos que ele produziu em outros tempos. E o Memphis Grizzlies foi muito irregular nos últimos jogos, especificamente nos últimos 7, perderam 4, venceram 3, e eles venceram ali 2 vezes o Phoenix Suns, que é um time que é uma bagunça, sinceramente, e venceram o Orlando Magic por apenas um pontinho. O Orlando que também vive um momento ali complicado, desde que eles tiveram o retorno de Franz Wagner e o Banqueiro ali, com o time, digamos que completo, eles nunca jogaram tão mal assim. Mas falando a respeito de Heat e Pacers, claro que a gente tem desfalques que preocupam, Bam Adebayo e Andrew Wiggins são os principais deles, mas a gente tem ali no Miami Heat um time muito uniforme, todo mundo consegue jogar bem e ser regular. Claro, não vão atingir o nível de um Andrew Wiggins e nem de um Bam Adebayo, muito menos, mas ainda assim dá para produzir jogando em casa com a confiança, a torcida a seu favor hoje, contra uma defesa que, apesar de ter melhorado, não é nada genial, tá? O Indiana Pacers é a defesa de metade de tabela, é um dos 10 times mais rápidos da NBA, então cedem muitas posses de bola por minuto, sim, e quando a gente fala aqui a respeito dos confrontos diretos, o Miami Heat costuma produzir muito bem contra eles, mesmo o Miami não sendo nenhum exemplo ofensivo. Eles marcaram mais do que a gente busca para hoje, né? No caso, pelo menos 102 pontos em todos os últimos 8 jogos contra eles, tiveram uma média de 119,9 pontos marcados nos últimos 8 jogos contra esses adversários, e quando a gente reduz o nosso recorte aqui especificamente para os últimos 6 jogos, essa média só aumenta, ela vai para 122,5 pontos. Jogando em casa, eles marcaram 115, 129 e 142 dentro desse recorte, sem jogar nenhuma prorrogação. Então vamos ficar de olho aqui nesse over do Miami Heat, que eu julgo ser bem interessante. Para finalizar o nosso vídeo, vamos falar aqui a respeito de Suns e Pelicans. A gente tem aqui Jazz, Timberwolves e Lakers e Clippers como palpite exclusivo do nosso grupo VIP. Chamem no WhatsApp, garantam sua vaga e aproveitem. Suns e Pelicans, a gente tem um jogador aqui como nosso alvo. A gente sempre fala que contra os Pelicans o mais interessante é trabalhar no over nas bolas de 3 de um jogador que tem um bom arremesso de perímetro, tá? Eu gosto muito de trabalhar com jogadores com bom aproveitamento, mas eu também gosto de trabalhar, né, com jogadores que têm volume, e o Devin Booker é um desses. Vamos aqui de mais 2.5 bolas de 3 do Devin Booker, que ontem foi muito bem contra eles, já conhece o adversário, é uma das 5 piores defesas da NBA por 100 posses de bola. O New Orleans Pelicans é um dos 10 times mais vazados em bolas de 3 e um dos 10 times com pior aproveitamento e defesa de perímetro na liga. Devin Booker tem média de 41.8 pontos nos últimos 6 jogos contra esse rival, marcou 36 ontem, e ele tem uma média aqui, né, de 11.8 tentativas de arremesso de 3, 4.8 bolas de 3 convertidas, e conseguiu pelo menos 3 em 5 dos últimos 6 jogos contra eles, com 40.8% de aproveitamento em arremessos desse setor. Para alas, a gente está falando de um Pelicans que é o time mais vazado da NBA, o time que mais sofre bolas de 3, e para alas, armadores especificamente, eles não são um time que sofre tantas bolas de 3 assim, mas como a gente tem ali o Ty Jones, o Bradley Beal, que não são especialistas em bolas de 3, e o Kevin Durant, que não tem tanto volume nesse setor, gosta mais do mid-range, a melhor opção acaba sendo ali o Devin Booker, porque a gente não vai trabalhar com Bol Bol ou com Nick Richards, a gente sobra ali o Royce O'Neal e o Grayson Allen, que podem ter ali um over em bola de 3, tá? Mas depois da partida de ontem, a confiança do Devin Booker, eu vou optar por ele, que acho o jogador mais interessante para essa categoria. Como eu disse, a defesa do Pelicans é ruim, a terceira pior da NBA, e é um time que a temporada já acabou, então eles não vão se aplicar tanto defensivamente assim para marcar muito bem. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!